Olá, Eba, vamos começar mais uma live. Boa noite para quem estiver entrando. Queria começar contando um pouquinho para vocês quem é a Cris Vilhena. A Cris, ela é a dona da voz mais tranquilizadora que eu conheço. Eu já conheço a Cris faz muitos anos, bons anos, mas a gente se aproximou muito na quarentena. Oi, Carol, tudo bem? A gente se aproximou muito nessa quarentena, porque quando toda essa bagunça começou, ela começou a iniciar uma série de lives chamada Respira, Não Pira. Olha aí a nossa convidada. Tô contando aqui, Cris, um pouquinho da nossa história. Vou colocar você aqui e aí eu termino. Tá guardando conexão. Oiê! Alô, alô, alô. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu ouço bem. E você? Tô te ouvindo bem também. Tava aqui contando Hum. que você é a dona da voz mais tranquilizadora que eu conheço. A gente escuta a sua voz, o coração já bate mais lento. Oh, tá bom. Eu disse que a gente já se conhece há bastante tempo, mas que a gente se aproximou muito na quarentena. Que Uhum. você começou uma série de lives chamada Respira, Não Pira. E essas lives suas, Cris, sem sombra de dúvida, me ajudaram muito a não enlouquecer neste momento, né, que a gente está passando, principalmente por eu estar aqui na Argentina, com a minha família, mas com os parentes aí no Brasil, os amigos aí, vendo toda essa loucura que está acontecendo. Me ajudou muito a acalmar o coração. E aí a gente foi seguindo para a iogoterapia, que eu já faço contigo há 3 meses, que também é uma delícia. Então, assim, foi um aproximar delicioso. Que bom, que bom, que bom. Muito Uma feliz. das coisas boas, tá vendo? Dentre todas essas coisas ruins que a gente vive, sempre tem coisas boas, né? Descobertas boas em cima de grandes mudanças, né? Do que a gente vai falar hoje. Uhum. Sem dúvida nenhuma, assim. E eu acho que para isso a gente tem que ter olhos, né? Para buscar também essas riquezas, essas surpresas, essas coisas boas, porque eu penso que toda vez que a vida traz algum. Tipo, segura aí essa besteira aí, ó. Tuf, se vira aí Uhum. com isso. É porque tem algo que a gente pode aprender e retirar dali, né? A gente não passa pelo sofrimento à toa, a gente não passa por situações à toa. Então, quando a Sim, gente tem olhos para buscar, né, essas benesses, né, esses aprendizados, todo mundo cresce, né? As sem experiências dúvida. da dificuldade que está aí, né? A gente não está negando isso, mas a gente pode também procurar as coisas boas, né? Sim, sim. A gente sempre encontra coisas boas em meio à tormenta, né? Eu falo que você foi a calmaria em meio à minha tormenta. Que bom. Obrigado por aceitar esse meu convite, Cris. Queria que a gente conversasse um pouquinho, que você trouxesse um pouco do teu olhar. Aqui a gente tem o lado do grande dia, como o casamento, mas eu queria que abordar de uma forma mais ampla até, né? Dessa expectativa que muitas vezes nos engole, essa ansiedade diante de grandes mudanças, né? E aí o respira e não pira diante de grandes mudanças. Tá bem. A bola veio pro meu lado, então? Sim, toda sua. Tá bom, tá bom. Thalita, linda, muitíssimo obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Amei o projeto, assim, comentei assim, com algumas pessoas que falaram, cara, que legal essa ideia, que maravilhoso, assim. Muito, muito bonito, assim. E eu preparei, né? Falei, bom, vamos levar o respiro vai respirar em outros ares, né? Como é que é isso? Uhum. Eu achei muito legal, muito mesmo. E aí eu montei aqui um roteiro para poder tentar abordar pontos que eu penso que são importantes para contribuir aí para essa questão dos preparativos desse
do casamento, por exemplo, mas é o que você está falando, né? Não é apenas diante do casamento, mas de situações de mudança, né? De situações onde a gente está aí para colocar o pé num outro lugar. E esses movimentos geralmente demandam da gente, né? Uma atenção especial, porque a gente de alguma forma está deixando um lugar para se dirigir para um outro. E isso não Uhum. é sem apreensões, né? Então, então assim, queria dar boa noite para o pessoal que está por aí. Agradecer também aí a presença. E trazer um pouquinho, que eu acho que seria legal dar uma situada, no que é esse Respira Não Pira, né? O seu formato original, porque é ele que vem para cá. Então, o Respira Não Pira, como Thalita estava dizendo, foi um programa que rolou no início dessa pandemia. Durante 60 e poucos dias ele foi um programa diário, de domingo a domingo. E a ideia foi realmente de trazer uma contribuição para essa situação, né? Porque estávamos todos assim muito apreensivos com o que estava por vir, ninguém sabia exatamente o que era, né? E eu entendi que havia ali uma possibilidade de contribuir. Essa contribuição passou por uma estrutura que se organizou da seguinte maneira: um tempo de reflexão, onde eu entendo que seja importante aí a gente poder se conectar com ideias, com histórias, com conceitos que promovam de alguma maneira a possibilidade, pelo menos, de uma ampliação de consciência para que a gente possa ver, às vezes, as mesmas questões, mas por outros ângulos. Né? Então, a parte da reflexão passa por aí. A parte da respiração, deixa eu jogar isso aqui um pouquinho mais para trás. Acho que vai dar um enquadramento melhor. Não sei se mudou muito, mas a parte da respiração tem a ver exatamente com isso, né? Com essa possibilidade de centramento. Possibilidade essa que vai trazer essa calmaria, né? Ou pelo menos a possibilidade de, através da respiração, ganhar um distanciamento da situação problema, e não problema que seja ruim, mas da situação que precisa ser resolvida, né? Todo problema é algo que nos demanda, né, algum tipo de resolução. Então, a respiração tem esse poder, né, de abrir esse distanciamento, e com esse distanciamento eu ganho mais condições de ter uma visão mais nítida, porque se eu estou muito coladinha, Uhum. eu perco o foco, né? Então, e depois a terceira etapa, a etapa da meditação, que é o momento em que a gente tem a oportunidade de trazer para dentro, né? De integrar isso que foi essa reflexão, isso que foi essa respiração, mas através de um outro canal mais sutil, mais intuitivo. Então, o respira, não pira. Aqui dentro desse espaço, Thalita, tem a mesmíssima proposta, né? E quando vem essa questão das mudanças, e a gente pode pegar, eu vou pegar o casamento como um ponto de orientação, tá? Mas Uhum. não se restringe, obviamente, a isso. A gente está falando de uma. A minha intenção, na verdade, era de poder trazer, através dessa primeira etapa da reflexão, uma contribuição para que a gente possa pensar as questões principais que estão envolvidas nesse momento, né? Pegando aí como mote o casamento. Então, eu acho que um primeiro ponto aqui que a gente precisa ter em consideração é que a gente não está apenas se preparando para um casamento ou se preparando para uma mudança, seja lá no que for, né? Quando a gente organiza uma festa, quando a gente começa a organizar uma cerimônia, ou quando a gente começa a organizar uma viagem, enfim, seja lá qual for o projeto, aquilo funciona, digamos, como um laboratório de ensaio para aquilo que está por vir, né? Então, a preparação de uma cerimônia não se reduz à preparação da cerimônia em si, mas me coloca cara a cara com uma situação na qual eu e o meu futuro marido vamos experimentar uma série de situações, e essa experimentação
vai dar muito o tom do que pode vir a ser a nossa relação futura, Sem dúvida. né? A preparação para uma viagem, a mesma coisa, né? A forma como eu cuido ou não cuido daquele projeto diz da qualidade da minha relação com aquilo que eu pretendo fazer. Então, para além da coisa em si, para além da preparação, existe uma mensagem que está sendo transmitida, né? De como é que eu estou estabelecendo a minha relação com a coisa que eu pretendo realizar. Sim. Então, há um ensinamento muito grande aí. E se a gente quiser fazer um paralelo com a turma, por exemplo, mais jovem, que vai iniciar aí uma faculdade, que está se preparando para um vestibular da vida, quando eu vou estudar para fazer uma redação, eu não estou estudando apenas para fazer uma redação no Enem. Eu estou estudando para aprender a escrever. Né? Então é isso, assim, a gente precisa ganhar um descolamento daquele objetivo mais próximo e entender essa situação como uma oportunidade de aprendizado para a vida. Né? Então, quando a gente vai pensando aí nessa questão do casamento, dessa preparação, esse laboratório traz para mim assim um ponto que é fundamental, que é o seguinte: eu estou me preparando para uma vida a dois. Uhum. Então, se eu estou falando de uma vida a dois, porque casal pressupõe dois, né? Eu estou falando de uma vida na qual eu preciso, por exemplo, aprender a me comunicar com clareza, com assertividade, né? E essa comunicação, por que ela é necessária, né? Porque primeiro que é impossível a gente não se comunicar. Mesmo quando eu fecho a cara e empurro, estou comunicando muita coisa. Ou Uhum. quando eu estou completamente enlouquecido, os olhos faiscando, eu também estou comunicando alguma coisa. Então, um axioma da comunicação é que é impossível não se comunicar. Porque comunicação é comportamento e a gente não deixa de Não tem expressar, como. né? Mas a comunicação pressupõe, então, dois, porque esse outro com quem eu vou estabelecer uma parceria, ele não é uma extensão minha. Por mais que eu possa imaginar ter encontrado a minha alma gêmea, há uma persona que é diferente da minha, então eu preciso me fazer entender. E o que acontece em toda comunicação? A comunicação ela pressupõe pelo menos quatro grandes elementos. Né? O primeiro elemento é que existe um emissor. O segundo ponto é que existe um receptor. O terceiro ponto é que existe um conteúdo, uma mensagem que vai ser transmitida. Uhum. E o quarto ponto, sempre presente, é que inevitavelmente haverá um ruído, né? Então, como será que o jovem casal ou os casais mais velhos de plantão lidam com esses ruídos da comunicação? Porque eles existem. E é uma série de ruídos, né, Cris? É educação, enfim, a maneira que a gente se envolve com o mundo, com as pessoas. A gente vem com a malinha pronta, né? A gente não vem zerado de tudo. A gente traz a malinha para esse relacionamento. Fala, ok, tudo que eu passei antes de, tô trazendo a minha bagagem. E eu chego em casa, eu chego nesse relacionamento com toda a minha bagagem. E aí, como Exatamente. que vai ser essa comunicação, né? Pois é. E aí esses ruídos eles se dão justamente por conta de que aquilo que eu estou falando não é necessariamente aquilo que o outro está escutando. E Uhum. justamente por conta dessa bagagem, né, Thalita? E essa bagagem, eu gosto de brincar, hoje mais cedo eu estava falando disso, né? Na questão dos pontos de vista, né? O Leonardo Boff traz essa ideia de que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Porque os olhos, eles vão ver a partir de onde os pés pisam. E esse lugar onde nós colocamos os nossos pezinhos tem a ver exatamente com essa bagagem, com essa trajetória, com essa experiência, com os valores, com a educação, com os acertos, com os traumas, né? Com as grandes conquistas. Cada um tem aí a sua mochila, cada um tem a sua experiência. E no momento em que eu me comunico, eu falo desse lugar.
né? Mas o outro escuta do lugar dele. Uhum. E aí, aquilo que ele está processando não é necessariamente aquilo que eu estou falando, porque quando a gente escuta alguma coisa, quando a gente processa alguma coisa, a gente processa a partir do nosso filtro, Uhum. né? Então, de cara, a gente precisa estar muito atento assim à qualidade dessa comunicação. E aí tem um ponto que eu queria trazer aqui que é isso, que é a situação de que eu preciso de alguma maneira qualificar essa comunicação, né? Eu preciso aprender com isso. E aí eu acho que está o barato também desse grande laboratório. A gente está ali fazendo alguns ensaios. Eu faço alguns movimentos, mas se eu estiver atento, eu posso perceber os efeitos daquele movimento. Se aquele movimento foi bem sucedido, se ele trouxe harmonia, se ele trouxe contribuição ou não, pelo contrário, se ele Uhum. trouxe algum mal-estar. E o que que eu acho, assim, que seja fundamental para que a gente possa qualificar a nossa comunicação? Aquilo que o Rubem Alves fala com muita propriedade, falava, né? Com muita propriedade, de que, muito embora muitos queiram trabalhar a oratória, precisávamos muito mais desenvolver a escutatória, né? Sensacional. Ah. Porque a gente precisa aprender a ouvir. Uhum. Uhum. Muitos. A gente tem muitas dificuldades em ouvir. Porque ouvir pressupõe não somente a nossa acuidade auditiva, mas a capacidade da gente, ainda que com os nossos filtros, porque a gente não deixa a nossa história de lado, a gente não deixa as nossas crenças de lado, a gente não deixa nada de lado, a gente entra com aquilo que a gente é, né? Uhum. Mas se eu estou atenta a isso, eu minimamente consigo dizer assim, pera, deixa eu ouvir direitinho o que o outro está dizendo. Deixa eu tentar me colocar no lugar do outro, né? E esse tentar me colocar no lugar do outro, essa empatia em prática, né, em uso, ela pressupõe que eu vá tentar escutar o outro do lugar do qual ele fala. A partir Que do já vai ser referencial. uma releitura, né? De qualquer forma, Exatamente. já vai ser uma releitura. Mas Por essa isso, escuta, a escuta ativa, não o julgamento ativo, porque a gente tem a todo tempo esse julgamento ativo e não a escuta de fato, né? para mim, esse é o ponto. Esse é o ponto, assim, a gente julga muito, né? Uma das leis espirituais do sucesso, quando fala do distanciamento, né, da lei do distanciamento, fala assim: só por hoje não julgarei nada nem ninguém, vou aceitar as coisas como elas se apresentam. Você sustenta durante 10, 15 minutos, dali a pouco E você já acabou. escorregou, ai meu Deus, volta, e Uhum. volta, e volta, porque é uma tendência, a gente funciona muito aqui no mental, e esse mental o tempo todo vai analisar, vai comparar, vai criticar, vai inferir. Kátia, eu estou inferindo a partir do meu ponto de vista, a partir daquilo que eu sei. Então, trabalhar essa empatia, trabalhar essa capacidade de uma escuta ativa, sensível, né? Aonde eu posso, de repente, fazer o seguinte exercício. Tipo assim, Thalita, do que você falou, eu compreendi, patatá, patatá, patatá. É Uhum. isso mesmo que você está querendo dizer? Eu posso fazer essas checagens para eu tentar averiguar se eu realmente estou nessa conexão ou se eu estou do alto do meu castelo, Uhum. só pensando na resposta que eu vou Exato. dar. Uhum. E eu não estou escutando. Exatamente. Eu estou pensando na resposta, eu não estou escutando. Eu estou um É. ponto à frente, né? Uhum. Então, eu penso que nesse laboratório, né, aonde a gente está aí, dentro do campo do relacionamento, e nesse campo existem pelo menos duas pessoas, que cada uma vem aí com a sua bagagem, se eu quero de fato estabelecer uma relação de qualidade com ela, eu preciso qualificar a minha comunicação. E eu qualifico a minha comunicação através de uma escuta sensível, de uma escuta empática, que não significa que ela seja permissiva, que não significa que eu tenha que concordar com tudo, de modo algum. Uhum. Mas eu preciso entender isso. Por quê? Normalmente, quando isso não está ativo, o que rola é uma grande discussão. Porque eu estou tentando defender o meu ponto de vista, você está tentando defender o seu, e cadê o nosso espaço em comum? Né?
E na comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, ele vai falar que toda vez que rola uma discussão é porque existe uma necessidade que não foi atendida. Então, se eu tenho uma atenção para isso, eu posso tentar buscar compreender ou perguntar mesmo para o outro, né? O que não está sendo atendido aí? E aí teve uma situação que no curso de um coach, que é o Jerônimo Thelma, ele narra que eu achei muito interessante quando ele faz um trabalho focado na questão dos valores. Né? Perdão, ele estava atendendo um casal e aí começou a rolar uma faísca. Risca a faca daqui, risca a faca dali, os caras estavam ensandecidos, brigando pra caramba. E aí ele se lembrou de uma atividade chamada Meus Valores e foi colocar essa atividade em prática com esse casal. Foi muito interessante. A situação, o problema era a seguinte. A mulher havia recebido uma proposta de trabalho para se mudar para um... E essa mudança de trabalho implicaria numa mudança de estado. Mudança. Mudança de trabalho. Mudança de estado, mudança de status, né? Sair desse lugar e estou indo para um outro. Pois bem. E o cara tava piscirica da Silva, assim. Ele tá aquela irritação toda. E aí o Jerônimo, esse coach, propõe uma atividade que os dois realizaram individualmente, que se chamava Valores, que tem por objetivo justamente levantar quais são os valores de referência para cada um. E não sem muita surpresa, aparece ali para ela que o valor dela, principal, era a mudança e o desafio. E o do marido, segurança e estabilidade. Pá! Tá ali, né? O que acontecia ali? Ele não estava bravo porque ela tinha recebido essa proposta e que eventualmente eles poderiam se mudar, mas porque não havia nada que documentasse, que assegurasse a necessidade, a segurança que ele precisava. Entende? Então, no momento em que a esposa pôde compreender qual era a necessidade que o marido tinha que não estava sendo atendida, que era essa da segurança e da estabilidade, ela passa a mão no telefone, faz o contato com a pessoa que estava nesse contrato, o cara emite lá uma minuta, um contrato, enfim. Necessidade dele atendida, a dela também, vida que segue em paz. Mas olha que esse entendimento, né? Porque a gente... E eu acho que o Smart, ele tem como propósito, na verdade, é um projeto embrionário, justamente para trazer essas questões de abrir essa escuta amorosa para o outro, de entender as necessidades do outro, que não significa você anular as suas. Muito pelo contrário, porque eu acho que esse exercício de abrir essa escuta, de entender, ao invés dela falar assim, poxa, pegar um exemplo desse casal, poxa, mas você não está me apoiando, é um momento de uma mudança positiva no meu trabalho e você está fazendo o quê? Está me atrapalhando ao invés de me ajudar. E aí você não silencia, você não tem uma escuta amorosa para olhar para o outro e falar, tá bom, qual que é a sua necessidade nesse momento? Não significa que eu vou abrir mão de tudo, eu só vou abrir a minha escuta para falar, tá bom, é isso que você precisa? É do contrato? Então vamos lá, a gente resolve e agora vamos junto? Porque você não precisa arrastar o outro, né? Porque essa história desse choque, porque ou você choca e aí tem uma ruptura, que eu até coloquei ontem, que eu fiquei chocada, o índice de divórcio, que é uma loucura. E sem sombra de dúvida é por isso, é pela falta da escuta. Porque aí você vai criando esse bolo, né, de situações críticas na vida, ao longo da vida, porque isso é um exemplo que você deu de milhares de coisas que a gente tem, desde pequenininhas até muito grandes no relacionamento, e aí que você vai acumulando, você não sabe abrir essa escuta, e aí vira um grande monstro, né? Exatamente. Porque nessa vida dois, né, onde essa comunicação é tão fundamental, eu gosto muito daquela ideia de dois círculos, né, sobrepostos. Sim. A felicidade de um casal passa necessariamente pela felicidade individual de cada um. Eu não deixo de ser um porque eu virei casal. Mas, junto com o meu par, eu tenho um espaço de interseção. E é aqui que a gente está atuando enquanto casal. E para isso é muito importante esse espaço da escuta e dessa escuta amorosa, e também de uma escuta amorosa, mas também de um bom conhecimento de si, né? Sim, sem Porque dúvida. eu preciso saber o que eu consigo negociar e o que eu não consigo.
a tal da segurança e da estabilidade do cara e do desejo de mudança e desafio da mulher era um valor de um para cada um. Top. De 5, esse era o primeiro. Uhum, Então, assim, a gente tá. É briga de cachorro grande, né? uhum. Então, mas eu preciso me conhecer, eu preciso dizer para o outro: olha só, isso aqui eu consigo negociar, isso aqui não. Isso aqui para mim é uma questão. E aí a gente vai ver até que ponto é necessário, né, manter isso, ou então, de repente, a gente chega em impasse e que a coisa não pode ir mais para frente. Sim. Ok. Mas, muitas vezes as coisas são muito rapidamente descartadas sem que antes se tenha tentado, de fato, com tranquilidade, com amor, com aposta nessa relação, né, escutar o que o outro tem a dizer, escutar essa necessidade. E É, aí eu mas acho que... Pode você falar. falou uma coisa, Cris, que a gente precisa se conhecer. E é assim, uma experiência minha, não sei se isso acontece com todo mundo, mas assim, com o passar do tempo, eu me conheço cada vez mais. Eu tenho uma busca por esse entendimento e tal. E eu percebo que eu tenho uma escuta muito mais ativa agora do que eu tinha há 13 anos atrás, quando eu casei. Porque hoje eu me conheço muito mais do que há 13 anos atrás. Uhum. Então, eu acho que quanto mais a gente se. Porque eu acho que abrir essa escuta e dar vazão para o outro requer coragem. Você abrir a escuta e falar, tá bom, eu quero te ouvir, você vai ter que estar aberto para escutar de verdade. Então, Uhum. eu acho que esse bloqueio de escuta também é uma proteção. De, não avança para cá que eu não avanço aí. E aí a gente fica no choque. E aí, quando você vai se conhecendo e tal, você consegue abrir a escuta justamente porque você tem essa segurança de falar, calma, isso é importante para você, mas está avançando um pouquinho aqui para mim, está incômodo. Então, acho que aqui não é um bom lugar, vamos para um outro? Então, Isso. acho que quanto mais a gente se preenche também, quanto mais a gente conhece, a gente consegue abrir a escuta muito mais. Fato. E isso, como você trouxe, né? Passa necessariamente pelo amadurecimento individual e pelo amadurecimento da relação, né? Essa Uhum. relação precisa ser amadurecida. Agora, isso, e que para mim entra aqui no terceiro ponto que eu queria trazer, caramba, dá trabalho, Uhum. né? Ai, meu Deus, eu preciso me pensar no caso, sim. Ai, eu preciso pensar o outro também. E Também. precisamos pensar no casal também, Uhum. né? Porque senão por que eu estou escolhendo viver uma vida a dois? Eu vivo sozinha. Se eu não quero me ocupar de mim e do outro nessa relação, né? Então, essa coisa da vida a dois e desse trabalho, né, que ela dá, não é para desestimular, mas eu acho que é para dizer assim que a boa notícia é que, caramba, a gente pode e cresce muito a partir disso, Sim, né? sem Porque na dúvida. relação tem muita coisa que a gente acaba sacando da gente a partir da relação com o outro. Uhum. Coisas que mesmo num processo terapêutico, num processo de análise, talvez você não acessasse se aquele outro não tivesse colocado o dedinho ali. Pim, Na e ferida, né? Uhum. Sim. deu choque, fiquei esquisita, não gostei. Mas não gostei porque eu vi coisas que talvez eu nem soubesse que existiam. E aí eu sou convocada a ir mudando de lugar. Né? Porque da mesma forma que uma grande mudança, como o estabelecimento de uma união, etc. e tal, traz uma mudança grande, né? Tem um movimento grande, tem um corpo grande que vai se movimentar em direção a um novo lugar, né? Mas existem uma série de mudanças, de micromudanças que estão acontecendo o tempo todo. E à medida em que eu tenho atenção para me apropriar, para olhar para isso, eu vou conseguindo entender mais de mim, entender mais do outro e ficar mais tranquila e segura nessa relação. E isso eu acho que traz um ponto que eu gosto muito daquela imagem, da frase, na verdade, né? Porque dentro ainda desse mote do casamento, ou de um grande feito, a gente começa a idealizar um monte de coisa, né? E ninguém vai idealizar tragédia, né? Não. Pelo menos em condições normais de temperatura e pressão, a gente vai em coisas gostosas, em coisas bonitas, que, nossa, que vão trazer coisas que são importantes, que eu gostaria de realizar, que eu gostaria de experimentar. Então, é aquele sonho, né? Aquele castelo que a gente vai criando aqui. Beleza, isso faz parte. Esses ideais, eles fazem parte. Mas a gente precisa entender, primeiro,
que eles funcionam como um norte. Mas eu nunca consigo pegar isso, porque isso é só uma referência, né? Uma ideia, não tem materialidade, é um ideal, né? Uhum. Mas beleza, ele dá o tom da direção para onde eu quero ir. Mas a questão que não pode calar, né? Que eu adoro, volta e meia, estou repetindo por aqui. Quem eu preciso ser para ter essa vida que eu desejo ter? Uhum. Como é que eu quero uma vida bonita, feliz, harmoniosa, se eu não trabalho a minha escuta? Se eu não trabalho a minha flexibilidade para poder ceder e compor com o desejo do outro? Poxa vida, eu estou numa relação, são duas pessoas, né? Então, essa ideia de que, putz, se eu desejo isso, se eu desejo uma viagem bacana, eu preciso me preparar para poder estar à Uhum. altura. Falei há pouco, outro dia, do caminho de Santiago de Compostela. Poxa vida, se eu quero fazer essa trilha, eu preciso me preparar para ela. Uhum. Não Uhum. adianta eu chegar na careta, pô, durinha, sem um treininho, porque eu vou travar na primeira Vai curva, travar. né? E essa sua percepção é muito rica, o que você trouxe, Cris, de que o ideal, ele tá ali, mas você não alcança. E essa, e essa percepção é rica porque, de fato, é um inalcançável, mas você tem duas possibilidades. Ou você lamenta o tempo todo porque não chegou, do tipo, não era a vida que eu queria, porque aquela vida cor-de-rosa eu não tenho, etc e tal. Ou você olha com os olhinhos brilhando e fala, gente, olha que legal, eu estou um passo adiante para chegar ali. Eu estou um passo. E aí vai valorizando tudo isso que você vai conquistando ao longo do caminho. Que é a Isso. história do, essa vida. Meu, você não tem uma família margarina, você não tem um conto de fadas. Depende do ponto de vista. Eu tenho, porque eu tô. Hoje eu estou mais próxima do conto de fadas da família margarina que eu idealizei do que eu estava ontem. É assim Uhum. que eu vejo o meu caminho, né? Não significa que tá ali que eu. Até porque eu acho que o ideal é esse impulsionador que a partir do momento que se a gente pegasse, a gente já fala, tá bom, agora já consegui, vamos pro próximo. Então eu acho até Uhum. bom ele não ser intocável, né? Acho que dele não ser tocável, dele ser inatingível, justamente para continuar como uma energia impulsionadora, né? Exato. E aí você percebe que o que existe aí é uma grande construção. E a Uhum, cada passo dado, você vai. Tuf, é um degrauzinho. Nessa curva, né? Nessa linha que é o nosso desenvolvimento. Que é um papo muito importante, né? Da gente se pensar nas relações, nas nossas vidas, como espaços, como trocas que, poxa vida, que contribuam para o nosso crescimento, né? Eu preciso apostar nisso. Eu preciso apostar que as escolhas que eu estou fazendo contribuem para que eu me desenvolva cada vez mais, para que eu melhore a cada dia. E dentro de uma relação, a despeito das dificuldades, dos impasses, muitas vezes das brigas, elas acontecem. Se acontece internamente, por que não vai acontecer com o outro? exato. Uhum, Né? Mas que a gente possa entender nesse movimento, não algo que, putz, vou descartar isso aqui, não me serve, não. Mas que é algo que impulsiona no sentido desse amadurecimento. Muitas vezes é pela via do amor, outras tantas uhum. pela via da dor. Né? Quantas dores a gente não passa junto e aquilo fortalece a fibra do casal, que fica muito mais robusto para suportar outras pancadas que a vida vai trazer. Porque aí está o ponto também, né, Thalita? É, quando você fala, né, putz, eu posso ficar sentada e lamentando a sorte ou eu posso me movimentar. A gente escolhe a nossa atitude. Uhum. Né? Muitas vezes, aquele papo, a vida apresenta situações. Agora, o que eu vou fazer com elas? É uma resposta que eu dou e por ela eu preciso me responsabilizar, Uhum. né? Então, acho que esse é um ponto muito importante assim dessa construção. E aí, então ter esse terceiro, né, que foi quem eu preciso ser, com quem nós precisamos ser, né, já que estamos falando aí de casais, também para a vida que desejamos ter nessa construção. E eu acho que um último ponto que eu queria trazer é com relação à a agitação, né, Thalita? Quando a gente conversou, você falou assim desses momentos de tensão, de agito que antecedem, né, esses Uhum. movimentos de mudança, porque é natural, né? Vem uma mistura de excitação com medo, com insegurança, com vontade de, ai meu Deus, por que ainda não aconteceu? Isso gera um vucu-vucu que traz
uma agitação. Agora, essa agitação, penso eu, que não pode ser uma licença poética, aspas nesse poética, para me liberar para eu ficar dando ataques, para eu ficar tendo comportamentos que destroem, que acumulam um passivo de uma relação que mal começou nessa nova fase. Exato. Gente, como eu vejo isso, Cris, é triste de ver como, assim, eu colocaria dos casais que passaram por mim, nesses 13 anos que eu trabalho com evento, eu diria que 90% chegam no final, ali perto de casar, num estresse absurdo com a família, com o companheiro. E eu brinco que eu falo, gente, casamento judaico é que é casamento inteligente, porque uma semana antes, uma semana ou 10 dias, uma coisa assim, antes do casamento em si, os noivos não podem se falar nem se ver, não trocam Ah, é? mensagem, eles somem da vida um do outro. E eu achei isso muito interessante, porque eu acho que é isso, a emoção tá ali tomando conta, então tá bom, cada um pro seu lado, e aí vocês não vão ter contato nesse momento de piração, e vocês se encontram novamente só no altar, né? Então isso é muito legal, essa de que a gente não pode abrir brecha do tipo, eu sou noiva, porque isso eu percebo muito. Eu sou noiva, então tá tudo bem. A sociedade permite que eu seja louca. Que eu vou dar piti, que eu vou ficar enfurecida. E a gente vai se acostumando com isso. Assim como você está perto de uma grande mudança, como eu mudei de país, e se eu tivesse enlouquecida, a sociedade também ia falar, tudo bem, ela está enlouquecida porque ela está mudando de país, então tudo bem, ela dá patada, ela fazer isso. E, né, acho que tem que respira e não pira, né? Exatamente, porque isso não tem. A gente pode se iludir na ideia de que, é porque está casando, é porque está se mudando, é porque isso, é porque aquilo. Não é por causa de nada disso. É porque é dessa maneira que você reage em situações de estresse, Uhum. né? Então, cada um tem a sua forma de se posicionar. Tem algumas formas que são legais, tem outras que são nocivas, que são tóxicas. E aí? Eu vou querer ficar tendo licenças para poder destilar a minha falta de controle, a minha falta de gestão de inteligência emocional, ou eu vou pegar a dica e começar a trabalhar um pouquinho? Porque se eu Exatamente. não trabalhar isso, isso vai aparecer aqui, vai aparecer ali, acolá, porque é meu. E eu levo para onde eu Exato. for, Uhum. né? Então, essa ideia, né, eu trouxe assim, tipo, essa energia, né, dessa excitação, desse vucu-vucu todo, se for bem empregada, ela pode trazer tantos benefícios, né? Ela pode trazer tantas benesses, assim, porque é um crescimento que eu promovo para mim, que eu propicio para a troca, para essa relação do casal, e que a gente, assim, pode caminhar no sentido de, peraí, se eu preciso me haver com essa situação, se isso está me tirando do meu centro, o que é que eu posso fazer para me recentrar? Uhum. Gente, eu preciso ter algum controle sobre isso. Aliás, eu estava vendo um filme recentemente, não sei se é Reino Unido, esqueci o nome, mas é de um negro que está na Inglaterra, se apaixona por uma mulher branca, eles querem se casar em pleno apartheid na África. Então, caos. Uhum. E ele está ali vivendo uma determinada situação e ele traz a seguinte frase: um homem que não domina a si próprio não é uma pessoa livre. Né? Então a gente Exatamente. não pode se permitir esse tipo de situação porque isso trava a evolução, intoxica a nossa relação. Né? Então, que nesses momentos a gente possa, por exemplo, já que o tema é esse, aprender a respirar, né? Para Uhum. não tirar. A gente pode, peraí, né? E quando a gente experimenta isso, né? A gente pode fazer isso aqui agora, né? Tá todo mundo talvez um pouco acelerado e tal, mas se for possível, podemos fazer isso aqui, tá? Vamos, vamos. 3 minutinhos, assim, só de... Sim. É só uma experiência, né? Se eu fecho os meus olhos, se eu tomo consciência do espaço que o meu corpo está ocupando, eu começo a estabelecer uma conexão com o meu espaço físico, né? Com aqui, aonde eu estou, aqui. Se eu me concentro na minha respiração, que não depende do meu comando, ela acontece naturalmente.
Mas se eu concentro nela, eu fico na conexão do agora. Então, eu aqui e agora, eu entro no meu instante presente. Experimenta fazer uma respiração. Quem estiver ouvindo a gente, se quiser fazer essa experiência. Experimenta apenas isso. Inspirar pelas narinas, contando até 4, e expirar com tranquilidade, contando até 8, para que a gente possa inspirar grande, né? E expirar longo. Então, inspira. 1, 2, 3, 4. E expira. 5, 6, 7. E mais uma vez. E expira. É só um pouquinho. Mas a gente pode, com certeza, nesses pequenos instantes, experimentar um pouquinho de paz, um pouquinho de equilíbrio bem embaixo do nosso nariz. Não por acaso, quando muitas vezes estamos numa discussão, ou quando vamos entrar numa reunião, numa live, que dá aquela, ai meu Deus, borboletas no estômago, é natural. O corpo pede, faz. Não fazemos isso. Uhum. Nesse momento, assim, que eu só faço isso, eu estabeleço esse braço de distância. E quando eu estabeleço esse braço de distância, eu ganho um pouco mais de contorno, eu ganho um pouco mais de centro, e ao invés de eu me embolar com o que está acontecendo, Uhum. eu tenho um distanciamento crítico que me permite agir com mais serenidade, com mais Uhum. tranquilidade, com mais cuidado. Estamos falando de relacionamento. Sim. Cuidado. Uhum. Eu preciso cuidar daquilo que eu falo. Eu preciso cuidar daquilo que eu demando para o outro. Porque eu também não posso terceirizar, né? Eu não posso esperar que o outro faça aquilo que eu mesma não estou sendo capaz de fazer, né, Thalita? Sem dúvida, sem Então, dúvida. calma, respira, vamos manter esse controle, né? Através de uma ação consciente. Porque senão eu me deixo arrastar, seja por conta das preocupações de coisas que nem aconteceram ainda, que só estão existindo na minha louca Uhum. cabeça, ou por conta que daquela vez aconteceu isso que Exato. não Exato. aconteceu, não está Não está acontecendo. acontecendo. Isso é legal, porque assim, para mim, esse exercício da respiração faz muito parte do meu dia a dia, né? Agora. E porque esse entendimento de que se você tem dois, tem o que a gente diz que é a mandala do ser, né? O excesso de passado, que é esse estado depressivo, e o Uhum. excesso de futuro, que é a ansiedade. Aquela história, eu já não sei o que vai acontecer, mas eu já tô aqui, ó, a cabeça já tá. E a hora que você respira naturalmente, esse exercício que você faz sempre, de respira em 4, solta em 8, ou 4, 4, 4, enfim. Tudo isso faz com que automaticamente parece que as coisas se organizam e voltam para o presente. E aí, de fato, tudo isso dissolve. É impressionante. Se eu acordo no meio da madrugada com esses pensamentos, ou depressivos, ou ansiosos, né? Na hora, eu faço essa respiração que automaticamente silencia. E aí você consegue ter controle da situação. É muito Legal. bacana. Legal. E aí você falou, né, dos pensamentos depressivos, né, daquele olhar para trás, daquela nostalgia ou daquela mágoa, dos pensamentos ansiosos, né, desse excesso, desse desejo de futuro que nunca chega, mas também a gente pode incluir aquela terceira categoria dos pensamentos fantasiosos, que só acontece também na minha rica cabecinha, Nossa, cheia de essa ideias. eu sou pró, né? Essa eu sou categoria, ó. E aí a gente fica com aquela situação assim de tem uma autora que escreveu Como Domar um Elefante, ela fala exatamente isso, né? As pessoas na pós-modernidade padecem de graves sofrimentos psíquicos porque o tempo todo estão refugiadas nesses três reinos: passado, futuro e fantasia.
E Uhum. nenhum deles ela está aqui, Tá aqui. presente, que é o único tempo que de fato a gente tem. Então, quando você fala que a partir daí você consegue reorganizar, é como se você apertasse o F5, né, no computador, assim, você dá aquela atualizada, Uhum. calma, baixa a poeira, olha com cuidado, olha com atenção, porque assim a gente consegue fazer algo que de fato presta, né? Com Sim. qualidade. Porque se a gente deixa se embolar, se a gente está fazendo 25 milhões de coisas ao mesmo tempo, pensando em outras tantas, a qualidade, a qualidade do nosso fazer, dos nossos fazeres, ela vai ficando muito reduzida. E aí eu mesma começo a criar situações indesejáveis, tensas, que por sua vez me trazem desconforto, que eu respondo a esse desconforto de uma maneira talvez agressiva ou aflitiva, e aí eu vou criando um bolo. Um bolo. Que acontece muito, se a gente pega esse exemplo que a gente está falando do casamento, do grande dia, a gente percebe muito esse excesso de ansiedade, porque você está só pensando no evento, você não quer saber de mais nada. Você pode fazer um rombo financeiro, você pode brigar com a família inteira, né? Porque seu foco é o quê? O grande dia. E aí você fica consumido por essa realidade, você não vive o presente, você não alimenta as relações, porque você está vivendo no dia, né? No dia que você marcou o seu casamento. E isso é extremamente perigoso, porque você vai minando tudo isso, todas essas relações, e você vai dissolvendo toda a base que você deveria estar construindo para o teu relacionamento, porque, na verdade, é um ritual de passagem o casamento, né? Exatamente. É simples assim, ele é um ritual de passagem, mas o que você precisa focar é nessa construção. Onde que você está construindo o seu relacionamento, né? Isso para todas as mudanças, grandes mudanças que a gente faz, porque quando a gente sabe que lá na frente algo vai ter uma grande mudança, parece que a gente já vive naquele dia. Parece que a gente já está ali, né? A gente deixa de viver o agora. A gente deixa de respirar e viver o presente. A gente fantasia com aquele dia. A gente cria uma ansiedade XPTO. E o presente mesmo não acontece, né? Tá ali, só flutuando. E nessa a gente corre o risco, justamente por não estar ali, de atuar de uma maneira automatizada. E nesses automatismos a gente reproduz uma série de comportamentos que não são benéficos, mas eu não estou ali presente para me dar conta que eu estou respondendo daquela maneira que eu sempre respondi, Uhum, uhum, né? Eu estou no uhum. automático, eu estou no pilotão ali, porque eu estou ali na frente. Então, liguei aqui o modo, vambora. E isso acumula um passivo. E esse passivo eu levo para dentro da minha relação, né? E exatamente aquilo que poderia ser um momento bonito de construção, de harmonização, acaba se transformando muitas vezes num caos. E que energia a gente está gerando para isso, né? Uhum. Então, é muito importante assim ficar atento a essas questões assim, né? E eu pensei assim, o que eu penso que seja importante, né? Como sei lá, dicas, né, para esses momentos, né? Eu acho que um deles é a gente ter a clareza daquilo que a gente quer e poder transmitir isso para o outro com tranquilidade e compor isso com o outro, porque não sou eu, não vou casar comigo, Uhum. né? Eu preciso compor com o outro. Então, o que que nós queremos? O que que é prioridade, né? Existe aquele filme do Jack Nicholson com Susan Sarandon, talvez, não sei, que se chama Alguém Tem que Ceder. E nas relações é isso, né? A gente Uhum. precisa compor, hora aqui, hora ali, hora os Uhum. dois, hora ninguém. E aí, nesse movimento, a gente vai vivendo essa vida, né? Então, o que que nós queremos? Quais são as nossas prioridades? Temos um acordo? Temos um combinado? Beleza, podemos passar para a etapa seguinte? Então, primeiro, é muito importante que a gente consiga definir o que queremos. Uhum. Ter isso como um acordo bacana, bem estabelecido. Beleza, queremos isso? Show de bola. Segundo passo, como vamos realizar isso que queremos? Né? Porque essa realização ela precisa ser sustentável. Foi o que você falou. Pumba, será que eu quero começar uma vida acumulando um passivo, acumulando dívidas, acumulando uma série de problemas já na largada? Uhum. Será que isso é interessante? Será que isso é algo que eu realmente estou querendo, ou que nós estamos querendo?
ou a gente acha que a gente está suprindo a expectativa do outro. Uhum. Exato. Porque também é só uma interpretação. Pode ser que o outro não queira nada disso. O outro pai, Exato. o outro mãe, o outro sociedade. Ih, Uhum. tá maluco. E a gente está ali achando que está fazendo a cena bonitinha. E, na verdade, muitas vezes não é, né? Então, eu acho que ter clareza desse o quê de maneira muito autêntica. O que que de fato importa? Quais são as nossas prioridades? Com autenticidade, com Uhum. respeito pela individualidade e pelo casal. Segundo, então, beleza, é isso? Como que a gente resolve essa história? Como é que a gente se organiza, né, para que a gente não se atropele, não dê um passo maior do que aquele que a gente pode sustentar? Depois, eu brinquei aqui, em caso de dúvidas, não ultrapasse. Uhum. Converse, né? Converse, porque, pô, pintou uma dúvida, pintou uma questão, senta. Esse é um grande laboratório, né, do que está por vir. Quarto, não se preocupe, que é esse pensamento antecipatório maluco que deixa todo mundo precisando de Uhum. doses generosas de um monte de ansiolítico aí que está aí vendendo horrores. Sim. Não se preocupe, se ocupe. É uma diferença muito sutil, mas gigante em termos de resultados. Quando eu me preocupo, eu me coloco lá na questão do que algo que pode vir a acontecer. Mas quando eu me ocupo, eu estou na conexão com aqui e agora. Tá, beleza. Diante desse cenário todo, o futuro ainda não chegou, mas aqui e agora, o que que eu posso fazer? Do que efetivamente eu posso me ocupar, né? Então, não se preocupe, se ocupe, né? E, por fim, o lance de respirar, né? Com consciência. Sentiu que agitou? Respira. Traz. Traz a atenção, traz o foco para a respiração. A respiração é um ponto importante de ancoragem, né? Dali a 15 minutos aconteceu tudo de novo, traz de novo. Uhum. 3, 4, 10 ciclos, assim, já é o suficiente, né? E isso vai fazendo com que a gente envie para a gente mesmo uma mensagem do tipo assim: eu posso me responsabilizar pelo meu estado emocional. Eu posso me responsabilizar pela qualidade da consciência da minha atenção nesse momento. Eu posso me responsabilizar pela qualidade das escolhas que eu estou fazendo. E as escolhas aqui não são apenas do que vai ter na decoração, do que vai ser o bar, ou qual vai ser a banda, mas a escolha da atitude que eu Sim. quero ter Diante diante disso dos tudo. desafios. Exato. Então, isso para mim assim, é um ponto muito importante assim, né, da gente. Isso a gente só consegue fazer com consciência, sem a gente estar no Com automatismo. presença, exatamente, com presença. E um olhar carinhoso, Cris, que eu acrescentaria desse olhar preventivo para as coisas. Porque você sabe que eu estava lendo uma matéria que fala que os casais demoram 6 anos de crise intensa para procurar ajuda, para enxergar o problema. E olha como isso é agressivo e como isso é cruel com um relacionamento. E a gente não tem a cultura do preventivo, que é o que nesse momento a gente está falando, de pensar antes que as coisas aconteçam, né? De Uhum. abrir o teu pensamento para falar, tá bom, o que eu posso absorver disso para que de fato isso não aconteça? Porque a gente entra naquele mood do tipo, comigo não vai acontecer. Nossa, a gente se dá tão bem. Imagina, problema no meu casamento não vou ter. Porque a gente está naquele frisson, na paixão, tudo lindo, tudo cor-de-rosa, e você fala, não, comigo, tudo isso que elas estão falando é para um casal problemático. Comigo não vai acontecer, É. né? Porque a gente não sabe, mas de fato acontece, porque é isso, é essa construção, é esse caminho que a gente vai encaixando as peças. Então, esse olhar no antes, dar um passo e falar, tá bom, o que eu posso aprender com todo esse material que a gente tem hoje em dia, de autoconhecimento, de respeito com o próximo, de relacionamento, o que eu posso aprender, né? Como que eu aguço a minha escuta? Porque também é um aprendizado. Não Uhum. espera o problema chegar, não espera entrar no piloto automático, uma crise acontecer para ter esse olhar carinhoso. Busca antes, né, esse conhecimento. Essa é isso aí, é um trabalho preventivo. E não adianta querer ter esse trabalho preventivo de maneira pontual. Ah, hoje eu vou respirar. Não, é todo dia.
Exato. diante de todas as situações, porque a gente faz bem aquilo que a gente faz sempre. E se a gente Uhum. só deixa para fazer num determinado momento, talvez a gente não tenha a experiência, a margem de manobra, o espaço necessário para empreender aquilo, né? Então, quanto mais a gente consegue voltar a atenção para o nosso próprio desenvolvimento, e isso não é sinal de egoísmo ou de individualismo, mas essa é a verdadeira contribuição que eu posso dar. Porque à Uhum. medida em que eu me melhoro, eu crio melhores condições para as minhas relações e para o meu Sem entorno, dúvida, sem né? dúvida. Então, eu acho que tem um mantra, a gente não vai fazer uma meditação aqui, acho que não é o que cabe, mas eu entendo que tem um mantra que a gente pode, de tempos em tempos, se a galera quiser experimentar, à noite, né? Se você de fato se compromete com essa ideia de que eu posso me desenvolver, eu posso dia a dia buscar a minha melhor versão, eu posso dia a dia entender quais são as minhas vulnerabilidades para que eu possa ficar mais atento a elas, para que eu não me arraste com elas, mas também que eu possa identificar as minhas forças para que eu possa me ancorar ali. Enfim, se eu posso me ocupar desse meu desenvolvimento, e se eu assumo uma atitude, Júlia Quinones, se eu assumo uma atitude de respeito e compromisso com relação ao meu próprio desenvolvimento, eu posso colocar esses pontos que precisam ser observados e desenvolvidos no meu radar, né? Porque primeiro eu preciso identificar. Se Uhum. Freud já dizia, eu não posso vencer um inimigo que esteja ausente. Então eu preciso Uhum. saber contra o que eu estou brigando, a que eu preciso estar atento. Beleza. Quais vão ser as minhas estratégias para poder lidar com isso? Essa. Beleza? Possível? É. Sustentável? É. Show. Então, todo dia, antes de dormir e ao acordar, eu posso sentar, fazer esse exercício dessa respiração, de inspirar em 4 tempos e expirar em 8, só para trazer a concentração para o instante presente e mentalmente dizer, sobre todos os aspectos, eu melhoro a cada dia. Sobre todos os aspectos, eu melhoro a cada dia. Sobre todos os aspectos, eu melhoro a cada dia. É uma forma da gente reafirmar diariamente o compromisso com esse desenvolvimento contínuo. Incrível, Cris. Gente, Né? passou muito rápido. Você falou do horário, eu fui olhar agora. Ó. Daqui a pouco encerra a transmissão. Exatamente. Queria te agradecer, foi muito delícia. Não tinha a Eu menor dúvida de que agradeço. seria assim. Olha, gosto tanto de você, Thalita. É, eu sei, é tão gostoso. Eu falo que eu escuto sua voz, já faço já dá uma acalmada no coração. Oh, meu Deus. Muito obrigada por esse encontro, obrigada por todos esses meses, Cris. Tenho que te agradecer, porque assim, você tem acalmado diariamente o meu coração, de verdade. Então, é uma delícia enfim, tá do teu lado aí nesses últimos meses. Obrigada por compartilhar um pouco dessa sua calmaria comigo. Para mim tem sido um prazer também. E boa Espero noite que para a galera que está aí. boa noite para todo mundo. Espero que a gente possa ter plantado também essa sementinha de calmaria no coração de cada pessoa que passou aqui hoje. Lindo. Valeu. Namastê. Namastê. Um beijo. Fica com Valeu. Deus.